Bom dia, a graça e a paz sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. A paz de Cristo que esteja nos nossos corações. Estamos aqui, né, como já de praxe, apresentando a vocês os estudos joaninos, né? Estamos na terceira carta de João e chegamos aos versículos finais, onde nós vamos hoje passar por eles, né, dando as orientações para você a respeito desse texto, o que João gostaria que nós fizéssemos, né? E na terceira carta nós temos três personagens, Gaio, Diotrefes e Demétrio. Gaio, nós vimos que era o homem abençoador, o cristão abençoador. Nós vimos Diotrefes, que era o homem malicioso, o homem malvado, né? A pessoa que buscava a preeminência. Então, você sabe que João trabalha nesse dualismo, luz e trevas, né? Então ele apresenta o homem bom, perfeito, a saúde espiritual em pleno vigor, e contra isso apresenta um homem egoísta, um homem um homem malvado, um homem que tem um orgulho, uma soberba muito grande, né? Então ele faz esse encontro. E aqui hoje nós vamos ver o terceiro personagem, que é Demétrio, né, que está nos versos finais da terceira carta. Né? Então o tema das lições são a liderança na Igreja de Cristo. Nós chegamos nesses versículos. A leitura, o verso-chave nosso é: caríssimo, não imites o mal, mas o bem. Né? Então ele fala assim para Gaio, que é direcionada a carta a ele, para que ele não imite Diotrefes, mas sim imite Demétrio, que é o que nós vamos estudar hoje. Isso está lá no verso 11. Demétrio, né, como Gaio, um homem abençoador, Diotrefes como um homem malvado, Demétrio é um homem exemplar. Isso nós vamos ver nos versos 11 e 12. Após escrever o caráter disforme de Diotrefes e a sua reprovável atitude, João encerra a sua missiva falando de Demétrio, um homem de bem. Quem é Demétrio? Né? Em primeiro lugar, Demétrio, um homem digno de ser imitado. Verso 11, vou ler. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bem. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Gaio não deveria imitar Diotrefes, e sim Demétrio. Diotrefes era um homem mau e Demétrio um homem bom. Demétrio procedia de Deus, mas Diotrefes nunca tinha visto a Deus. Praticar o bem é a prova insofismável de que uma pessoa nasceu de Deus. Praticar o mal, entretanto, é uma evidência de que ainda não houve conversão. João deixa claro que Diotrefes não era um homem convertido, pois ao praticar o mal, dava provas de que não ser nascido de Deus. Os líderes sedentos de poder são péssimos exemplos para os membros da igreja. É necessário adverti-los a seguir um modelo do bem e não do mal. Líderes que tentam dominar o rebanho e se posicionam como donos da igreja estão em desacordo com os ensinos das Escrituras. A Bíblia nos ensina a sermos modelos dos fiéis. Precisamos viver de tal maneira que as pessoas possam nos imitar. É conhecida a expressão que a liderança é, sobretudo, influência. Um líder influencia sempre, seja para o bem ou seja para o mal. Demétrio era um líder digno de ser imitado. Em segundo lugar, Demétrio é um homem que tem bom testemunho dentro e fora da igreja. Isso está no verso 12, parte A. Vou ler. Quanto a Demétrio, todos lhe dão um bom testemunho. Todos os membros da igreja conheciam Demétrio, amavam Demétrio, e o agradeciam a Deus pela sua consistente vida
e profífero ministério. Sua vida era um exemplo para os membros da igreja. Os de fora também lhe davam bom testemunho. Sua vida era coerente, sua vida familiar, financeira, profissional eram coerente com o seu testemunho. Nós temos tido essa coerência, meu irmão, minha irmã. Nós temos tido essa constância. Avaliemos, vamos dar uma olhadinha em Demétrio. Em terceiro lugar, Demétrio é um homem que tem um bom testemunho da própria verdade, da própria vida de Cristo. Isso está no verso 12, parte B. Até a própria verdade. Como Gaio, Demétrio andou na verdade e obedeceu à verdade. A genuidade cristã de Demétrio não precisava de prova de homens. Provava-as por si mesmo. A verdade que ele professa estava encarnada nele. Tão rigorosamente a sua vida se ajustava a ela. Sua vida era o selo das suas palavras. Em quarto lugar, Demétrio era um homem que recebe bom testemunho do apóstolo João. Isso está no verso 12, a parte C. Vou ler. E nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. João encontra na igreja Gaio e Demétrio, que estão prontos a acolher a despeito da oposição de Diotrefes. Demétrio era um homem que estava disposto a correr riscos para defender a verdade. Ele tinha coragem de assumir posições definidas na igreja, mesmo diante das ameaças de Diotrefes. Então, concluindo esta carta, que João faz esse dualismo entre Diotrefes e Demétrio para Gaio, onde Gaio já é uma pessoa sadia espiritualmente, mas ele precisava sempre de um molde, sempre de um balizador. Ele falava assim, não olha para Diotrefes, olha para Demétrio, imite Demétrio, porque ele é o exemplo do bem, né? E Diotrefes o exemplo do mal. Então a conclusão da terceira carta tem muita semelhança com a conclusão da segunda carta de João. João escreve muitas coisas. João fala, né? Tinha muitas coisas para escrever, todavia não quis fazê-los com tinta e pena. Isso está no verso 13 dessa terceira carta. Em ambas as cartas, João declara que tem mais coisas para escrever, mas prefere conversar de viva voz. Ele diz, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Isso está no verso 14. A descrição exigia uma visita pessoalmente, urgente. Certas coisas são melhor ditas pessoalmente do que por meio da escrita. No trabalho de liderança, o contato pessoal jamais poderá ser substituído por outro meio de comunicação. O apóstolo está comprometido não apenas com a instrução, mas também anseia por comunhão. E no verso 15, João conclui sua carta invocando a paz sobre Gaio. Vou ler. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos nome por nome. A paz é o resultado da graça e da misericórdia. A graça é o que Deus nos dá e não merecemos. A misericórdia é o que Ele não nos dá e merecemos. Não merecemos a salvação, mas Deus nos dá. Isto é graça. Merecemos o juízo de Deus e Ele não o aplica a nós, uma vez que já aplicou sobre seu Filho Jesus Cristo. Isso é misericórdia. O resultado da salvação de Deus é a paz com Deus. Os crentes devem ser solícitos e amáveis uns com os outros. Eles devem saudar uns aos outros pelo nome. Eles devem se importar uns com os outros. Eles devem ser amigos. Como o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome, João 10:3, um líder sábio deve conhecer suas ovelhas pelo nome.
Como sábio líder, João diz a Gaio: saúdo os amigos nome por nome. Ninguém deve ser esquecido para João. Encerramos aqui então a nossa jornada sobre os escritos joaninos, sabendo ainda que existe um outro escrito dele, que foi o último, que é o livro das Revelações, intitulado por nós como Apocalipse, por nós que eu digo pelo cânon da igreja, né? Então, quando nós iniciamos esses estudos, fomos pelo Evangelho de João, onde o apóstolo determinou os parâmetros da verdade por meio de Cristo, homem-Deus, relatando sinais, discursos, diálogos, na visão do autor, os mais relevantes. Posteriormente, iniciamos os estudos das cartas de João, que foram destinadas às igrejas arrebanhadas pelo apóstolo na Ásia Menor, relatando que um cristão verdadeiro tem que apresentar em seu testemunho 3 provas irrefutáveis, sendo elas a moral, como obediência, a doutrinária, a fé, e a social, o amor. E vimos que também a prática do amor leva a um coração puro e que deve compor o testemunho do verdadeiro cristão à hospitalidade, como nós vimos agora na terceira carta com Demétrio e Gaio. E o suporte aos cristãos itinerantes, que pregavam a palavra de Deus aos gentios. Então João, ele deu a parte doutrinária, teológica, e depois ele veio com as cartas, com a parte prática de todo o seu ensinamento, que ele aprendeu diretamente de Jesus. Lembrando que João era um dos 3 apóstolos mais chegados de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Então João era o apóstolo intitulado como apóstolo amado, que era a pessoa mais sensível perto de Cristo. Então terminamos os nossos estudos, lembrando que existe o livro das Revelações, e eu gostaria aqui de deixar um ponto sobre esse assunto, que nós vamos tratar o livro das Revelações num outro momento, né? O livro do Apocalipse, num outro momento, aonde nós vamos pegar os textos e os livros proféticos, né? Sobre o juízo final, sobre as coisas vindouras, né? O Apocalipse em si, né? A revelação do final, né? Nós vamos pegar do Novo Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então nós vamos pegar fazer um estudo mais nessa linha de pensamento, ok? Então aqui nós vamos dar um tempo, né? Vamos assim interromper aqui os vídeos que vão ser postados, né? Vamos interromper eles no canal do YouTube da igreja, né? Canal da igreja no YouTube, né? E vamos retomar, né, esses vídeos, esses estudos gravados com as cartas às comunidades. As cartas às comunidades são as de Pedro, a de Tiago, a de Judas e a de João. Como nós já estudamos a de João, nós só vamos fazer uma recapitulação dela, que é o que dos estudos que nós fizemos aqui, para daí sim entrar nas outras cartas de forma como nós vemos fazendo, né? Eu gostaria também de outro aviso aqui, né? Essa parte do final do vídeo eu dediquei a esses avisos, como o texto era bem curto, né? E a pontuação era bem fácil de compreender, né? Então aqui eu ganhei esse tempo, né? Para trazer essas informações. A informação que as aulas presenciais no domingo de manhã, né? Começam sempre às 9h15, né? Aqui na igreja, né? Presencialmente, aonde nós estamos estudando de forma cronológica, histórico-cultural, o Novo Testamento, e em especial os evangelhos sinóticos, mais João, né? Então nós temos esse estudo presencial que nós retomamos após um período mais tenso da pandemia, o início, o período mais tenso da pandemia de 2 anos. Nós agora estamos retomando
esse estudo presencial, que é uma benção, né? Você que não participou, né, antes da pandemia, venha participar, venha conhecer, ok? Eu sempre gosto de falar, né, que um canal nas redes sociais só é fortalecido com o seu like, com a sua curtida, né? Então eu peço que você reveja todos os estudos de João, né? E dê o seu like, dê a sua curtida nos vídeos, deixe os seus comentários, se tiver espaço lá, deixe os seus comentários. E que algumas pessoas também nos procuraram para ter o material desses vídeos, né? Então, o material desses vídeos, ele não está apostilado, né? Uma coisa que eu gostaria de explicar aqui também, ele não está apostilado. E por ele não estar apostilado, não tem como nós disponibilizarmos ele de imediato. Mas nós vamos fazer uma apostila sim, né? E conforme for a procura, nós vamos disponibilizar sim essa apostila. Não sabemos quando ainda, mas vamos fazer isso sim. Então eu deixo aqui um forte abraço a você que nos acompanhou nessa jornada, né? Deus te abençoe e que a paz de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família, o seu trabalho e tudo mais aquilo que te rodeia.